Boa noite, pessoal. Gostaria hoje de compartilhar mais um texto da Palavra de Deus com vocês. Os dias têm passado, têm sido difíceis para muitos de nós, né? E há uma coisa de se dizer aqui: é chato viver assim, você não poder abraçar as pessoas que você gosta, visitar os parentes, os amigos. É muito chato viver desse jeito, né? Mas enfim, é uma realidade que se apresenta e a gente vai ter que, como eu disse no meu último vídeo, a gente vai ter que esperar o tempo de Deus, e o tempo de Deus não é o nosso Deus. Que a gente saiba tirar as lições disso. O texto que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje mostra a grandeza da proteção que Deus tem para aqueles que o temem, né? E esse texto está lá no livro de 2 Reis, capítulo 6, de 8 a 23, que eu vou ler pausadamente para vocês. É um texto que fala sobre o profeta Eliseu, né? Naquele período, só para vocês terem uma ideia, acontecia muito seguidamente de o rei da Síria invadia o território de Israel, né? Então era uma briga constante. Israel era o povo protegido, a nação escolhida de Deus. E isso era uma afronta para os adversários de Israel, né? Eles invadiam Israel no momento assim, o tempo inteiro. Então eu gostaria de ler lá então 2 Reis 6, do versículo 8 até o 23. E diz o seguinte: Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com seus conselheiros, disse: Montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus, que era o profeta Eliseu, mandava uma mensagem ao rei de Israel: Evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus repetidas vezes. Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. O que acontecia? Eliseu era o profeta de Israel naquele período. Deus dizia para Eliseu onde que o rei da Síria ia atacar. Então, o rei de Israel mudava os planos e geralmente levava vantagem nos combates. Isso enfureceu o rei da Síria, que convocou seus conselheiros e perguntou-lhes: Vocês não me apontarão qual dos nossos estão do lado do rei de Israel? Eu queria saber, né, quem é que era o furão, o X9. Respondeu um dos conselheiros: Nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: Descubra onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram à noite e cercaram a cidade. Bom, qual foi que é do rei da Síria? Foi o seguinte: já que ele avisa o rei de Israel, eu vou capturá-lo. E mandou um grande exército cercar a cidade onde ele estava. O servo do homem de Deus, Eliseu, tinha um servo, levantou-se bem cedo pela manhã e quando saiu, viu uma tropa com cavalos e carros de guerra. Haviam cercado a cidade. Então ele exclamou: Ah, meu senhor, que faremos? Realmente uma situação bem difícil, né? Cercaram a cidade, os inimigos, aonde Eliseu e o servo deles estavam. Bem parecido com algumas coisas que acontecem com a gente. Às vezes a gente vê e olha e se vê cercado de dificuldades, a gente se vê cercado de problemas, de coisas sem solução, de coisas que eu não tenho controle, de coisas que chegou no meu limite, de várias situações, seja as mais diversas possíveis. Imagina uma situação dessa. Você levanta e se vê cercado, né? Às vezes a gente se vê cercado por tanta coisa, mas a história tem uma dica muito importante para nós. O profeta respondeu para o servo dele: Não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Mas só estavam ele e o servo. Será? E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele, do servo, para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Na verdade, o servo de Eliseu, ele só viu os inimigos. Mas Eliseu, como profeta, via o exército celestial de anjos
muito mais numerosos ao redor deles. Isso só Eliseu viu, por isso que ele orou, pedindo que o servo também tivesse essa visão. Ou seja, Eliseu não se alarmou com as dificuldades que viriam. Ele, como confiava e andava com Deus, ele sabia das promessas de Deus, ele era o profeta naquele período, ele olhou, ele viu os cavalos de guerra dos inimigos, mas ele viu Deus Todo-Poderoso com seus anjos, né? E aquela velha versículo que diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas sabe por que às vezes eu e você não vemos a proteção de Deus? Porque eu e você não andamos com Deus muitas vezes. Não me admira que a gente às vezes não enxerga a proteção de Deus. Se a gente fosse parar para pensar agora, quanta coisa Deus não te livrou só nesse dia. Talvez você não tenha visto, mas Deus andou do teu lado se você crê. Se você confia em Deus, Ele andou do teu lado. Ele te livrou de acidente, de assalto, de doença, de qualquer outra coisa Deus te livrou. E é assim que acontece para aqueles que temem ao Senhor. Aqueles que não temem a Deus, eles só enxergam os problemas e as coisas do mundo, né? E quando se vê cercado por problemas, como o servo de Eliseu viu, a primeira reclamação muitas vezes é se voltar contra Deus. Ah, Deus, aonde tu tá? Ah, Deus, mas o que tu fez? Ah, mas não dá nada certo. Ah, porque não sei o quê. Para que você veja e desfrute do auxílio da proteção de Deus, você tem que andar com Deus. Não dá para virar as costas para Deus, gastar todo o teu tempo e a tua energia com as coisas desse mundo. No tempo em que você podia estudar a tua palavra, ficar no Netflix, no Premiere, na televisão, fazendo simplesmente aquilo que tu gosta. Como é que tu vai ver a proteção de Deus se tu enche a tua mente e a tua vida com as coisas desse mundo? Tu nunca vai sentir a proteção de Deus, mas tu vai ser o primeiro a olhar e ver que tu está cercado de coisas erradas, que talvez estão chegando no teu limite. Deus não vai fazer uma coisa que só tu pode fazer. Querer conhecer a Deus e entregar o teu coração para Ele depende de você. No momento que tu for tocado por Jesus, tu tem que dobrar os teus joelhos e entregar a tua vida para Ele. Eliseu andava com Deus. Eliseu não se alarmou. Ele viu o exército celestial o protegendo, né? Então muitas vezes a gente tem que botar a mão na nossa consciência e pensar o seguinte: eu só quero Deus no dia do problema? Eu só vou clamar a Deus quando as coisas nada mais funcionam na minha vida? A gente tem que pensar um pouco nisso antes. Nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para entregar a tua vida para Cristo, porque ainda existe graça. Jesus ainda não voltou. Em breve virá, segundo a palavra de Deus, mas ainda existe graça. Então o momento é esse. Vá buscar Deus na palavra. Como eu disse num vídeo um dia atrás, não adianta dizer para Deus que grandes são os teus problemas. Diga para os teus problemas que grande é o Deus que você crê. Se é que você crê, se é que você quer um compromisso com Ele. Não basta botar a culpa em Deus quando nada dá certo na tua vida e achar que Deus não existe, que Deus não gosta de ti, que Deus não está nem aí, onde é que está Deus? Mas tu não tem relacionamento nenhum com Ele. Como é que tu vai desfrutar do amor de Jesus? Mas nunca é tarde para começar. Deus está sempre de braços abertos a te receber. A história continua. Só recapitulando, o profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz. Ele olhou e viu as colinas cheias de cavalo e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus, que eram os sírios, desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhes disse: este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Sigam-me e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos desses homens para que possam ver. Então o Senhor abriu-lhe os olhos e viram que estavam dentro de Samaria. Eles foram parar lá dentro de Israel. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Ele respondeu: não. O rei costuma matar prisioneiros que captura com espada e o arco? Ordena que lhes sirvam comida e bebida e deixem que volte ao seu senhor. Então o rei preparou-lhes um grande banquete,
Terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para seu senhor, para o rei da Síria. Assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Tudo, Deus tem um processo maravilhoso, né, para isso. Deus usou grandemente Eliseu naquele período. Eliseu fez grandes milagres. Na verdade, quem fazia o milagre era Deus, mas usava Eliseu. Deus também quer fazer um milagre na tua vida. Deus pode fazer uma transformação grande na tua vida, se você quiser. Aí é a velha preposição se. Deus não obriga ninguém a buscar Ele. Mas se Ele tocar no teu coração, dobra teus joelhos e entrega a tua vida para Cristo. Que tu vai desfrutar de uma grandeza imensurável, de uma grandeza e de um amor que talvez você só conhece de ouvir falar. E quando você entregar a tua vida para Cristo, tu vai conhecer de com Cristo estar. Jesus também falou sobre essa proteção. Eu quero ler um texto para vocês, que está lá no livro de 1 João. 1 João 5, 14 e 15, Jesus fala. E aqui no caso, o apóstolo repercute. Ele diz o seguinte: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos. Sabemos que temos o que dele pedimos. Deus não vai dar tudo que eu e você queremos. Vocês viram o que ele diz aqui, né? Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus. Mas se tu entregar a tua vida para Cristo, tu vai ter essa proteção, né? O próprio Jesus falou no livro de Mateus 28, 18 a 20, diz o seguinte, Jesus falando: então Jesus aproximou-se dos apóstolos e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Agora presta atenção. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa é a promessa de Jesus. Essa é a promessa de Deus para a minha vida, para a sua vida, se você entregar a tua vida para Cristo. Tu quer desfrutar da proteção de Deus? Tu quer desfrutar do amor de Deus? Não dá para simplesmente conhecer Jesus de ouvir falar. Não dá para ler a Bíblia como um livro de história. Aqui contém uma essência. E o Espírito Santo há de tocar a tua vida, tocar a minha vida, para que a gente possa desfrutar dessa confiança e desse amor de Deus. O próprio Jesus, o Deus encarnado, disse: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Há de se fazer uma consideração. Proteção de Deus não significa que tu não vai enfrentar dificuldades e problemas na vida. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Proteção não significa que tu não vai enfrentar problemas, dificuldades. Até porque nós não estamos no céu ainda, nós estamos na terra. E a terra a gente sabe como anda. A proteção de Deus é simplesmente mais do que ser um guarda-costas seu. É de você que tem assegurado a vida eterna. Se você entrega a tua vida para Cristo, né? Se Jesus te aceitar, se você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você vai para a eternidade com Cristo. Essa é a maior proteção que você podia dar, ninguém vai tirar isso de você. E o próprio Jesus disse: eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Então, queridos, o profeta Eliseu, por andar com Deus, ele não viu simplesmente só o exército inimigo, ele viu o exército de Deus. Muitas vezes eu e você perdemos muito tempo, muita energia, muitas dificuldades nessa vida, porque a gente não quer andar com Deus. A gente entrega a nossa vida para Cristo, usar um ditado bem gaúcho aqui, depois a gente pega as rédeas de volta. E nós queremos tocar a nossa vida. Aí como não vai dar certo, ai meu Deus, ai Deus para lá, ai Deus para cá, ai Deus não existe, ai Deus não gosta de mim. Olha, tu quer sentir o amor de Jesus? Tu quer ter paz no teu coração? Tu quer ter certeza da tua vida eterna? Abre o teu coração para Cristo, dobra teus joelhos, entrega a tua vida para Ele. Entrega, digamos assim, as rédeas da tua vida para Cristo. Aí você vai sentir a proteção, muito mais do que isso. Tu vai sentir o amor de Deus e o Espírito Santo de Deus vai te dar sabedoria, discernimento da palavra de Deus.
Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele disse, traduzindo: se vocês me conhecerem, eu vou libertar vocês. E se Ele te libertar, tu vai ter essa proteção. Que vocês possam meditar nesta palavra, que o Deus Todo-Poderoso nos ajude a não olhar só os problemas, não olhar o exército só do inimigo, mas que a gente possa, além disso, e em primeiro lugar, olhar que maior é o exército de Deus. Maior é a proteção de Deus. E se Deus está me protegendo, quem será contra mim? Dificuldades terei, mas Deus Todo-Poderoso está comigo. Que esta palavra possa tocar profundamente o seu coração, que o Espírito Santo de Deus te dê sabedoria e entendimento. Uma boa noite a todos.